Agora, especialmente nesta era, pelo menos, não é? Você é bem mais jovem do que eu, mas, de todo modo, nós nunca passamos por essa situação da pandemia, não é? Teve gripe espanhola, teve HIV, etc. Mas esta pandemia é muito especial. Tivemos situações difíceis, como a Segunda Grande Guerra, no caso nosso, não é? Tivemos uma situação de um regime autoritário em que morreram pessoas, desapareceram, outras pessoas foram presas, torturadas, etc. Mas não a pandemia, porque não é só no Brasil, mas no mundo todo, não é? Sim. E não são só os ativistas que são perseguidos pela pandemia. Qualquer pessoa pode ser vítima da pandemia, do Covid-19, e a família toda sofre com isto, não é? Na minha época, quando algum parente era perseguido e preso, a família escondia, sabe? Tem casos assim próximos de famílias que escondiam o fato do filho, digamos, ser perseguido pela direita, o filho ser de esquerda, etc. Desta vez, não. Esse sofrimento é um sofrimento aberto para todos, não é? E o budismo, o que tem a ver com essa situação agora, mas também pós-pandemia? O que você acha? Primeiro, como que nós nos relacionamos com a dor, com o sofrimento, com as mortes, com as preces que nós podemos fazer à distância. Eu tenho feito muitas cerimônias online. As pessoas pedem para orar para os seus familiares, abrem uma plataforma e eu fico com meu celularzinho perto do altar fazendo preces. Então, essa é a maneira que nós podemos lidar com isto. Mas eu me lembro que há muitos anos atrás, eu me encontrei com você num encontro interreligioso. E nesse encontro interreligioso, as pessoas estavam falando de tantos sofrimentos no mundo, tantas dificuldades, diferenças sociais, desigualdades. E você disse uma palavra, uma frase maravilhosa. Que bom que estamos vivendo nesta época em que nos dão oportunidade de fazer alguma coisa para que seja melhor. E é isso, Você não é? sabe que eu falo as coisas de improviso e muitas vezes não me lembro, os outros que me lembram. Eu Muito sei. obrigado pela lembrança, Boja. Mas é uma maravilha, porque as pessoas estavam muito reclamando de tudo, né? E você disse: nos é dado viver nesta época num país onde há pobreza, há desigualdade, há tantas dificuldades, para que a gente possa fazer alguma coisa a respeito. Não só falar, mas o que é que agimos para modificar? E eu acho que é um pouco isso. Essa pandemia, que não é só do Brasil, é do mundo, embora tenha tido uma péssima atividade gerencial, governamental para lidar com a pandemia aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo isso está acontecendo no mundo todo. Então, o mundo todo está sofrendo agora. E cabe a nós minimizar dor e sofrimento. Eu acho que é isso que fazemos. Primeiro, lembrar que nada é fixo, nada é permanente, que é preciso exigir melhor condução para a pandemia no Brasil e no mundo, vacinas para todos, mas acessar. E o que a gente viu durante a pandemia muito forte foi as desigualdades sociais, a falta de saneamento básico, que muitas vezes estava passando despercebido, mas puseram uma senhora lavando os pratos dela, as panelas dela, numa água imunda, cheia de lixo. E isso ficou muito chocante para todos nós. Como o racismo ficou lá nos Estados Unidos, com o Floyd sendo morto e assistimos um assassinato público. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, o Beto foi da mesma forma assassinado na saída de um supermercado. E hoje em dia, o que aconteceu a partir disso? O que surgiu? Um movimento muito grande a respeito das pessoas negras, dos pretos, que estão sendo incluídos agora em programas de televisão, em produtos de beleza, coisa que não havia antes.
Então, foi necessário passarmos por uma dor muito grande, por um excesso de absurdos muito grandes, para que houvesse uma reflexão e mudança. Então, a pandemia nos faz o quê? Primeiro, pode ser interiorização. Vou procurar pelo que é essencial. Diz que houve um aumento muito grande de procura de meditação e orações pelo mundo todo, porque ficamos assustados, com medo, então vamos procurar um caminho. E há muitos caminhos. Então, teve coisas bonitas que aconteceram, teve solidariedade que aconteceu, compartilhamento que aconteceu, e coisas erradas, porque nós humanos não somos iguais e respondemos ao mundo de maneiras diferentes. E quando eu vejo pessoas que falam coisas muito absurdas dentro daquilo que são os nossos preceitos budistas, de nunca fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres, de pessoas que fazem coisas opostas a isso, eu fico pensando, foi um bebezinho um dia esse ser humano? Que por onde passou? Que educação teve? Que relações teve? Por que se tornou num ser assim tão insensível? Então, em vez de sentir raiva, ficar com ódio, a gente sente o que? Compaixão, piedade. Porque é uma pessoa que não sabe amar, que não sabe se identificar com os outros, que não tem compaixão, não tem sentimentos bondosos. E isso não é culpa desse ser humano. Ele é vítima das circunstâncias e de uma sociedade, uma cultura de violência. E nós temos que mudar isto. E eu acredito que cada um de nós que se modifique, começa a modificar a sua volta. E é importante essa percepção. Eu acho que a pandemia me trouxe muito isso, momentos de reflexão, de olhar um raio de luz numa folha e falar como é bonito. Houve uma quietude na cidade de São Paulo, a cidade ficou menos poluída, e a gente começa a perceber a importância da mudança das nossas formas de usar petróleo, carvão, para outras formas mais limpas, né? Não desmatar a Amazônia, que horror, não é? O vírus que vem da nossa invasão ao meio ambiente somos nós, mas a invasão ao meio silvestre sem cuidado. Então foram muitas reflexões sobre a nossa mãe terra, que a gente está abusando dela, e ela não consegue reciclar todos os nossos horrores, né? Tem horrores físicos, materiais, e tem os espirituais, da ganância, da raiva, da ignorância, que causam tanto transtorno à humanidade, né? Então, é um momento muito importante, são um dos momentos axiais da mudanças muito grandes para nós como humanidade, e eu acredito que as práticas que nós temos do budismo, da meditação, da invocação do Buda Amida, tudo isso nos leva a recriar uma realidade melhor.